Conversa Fiada está de volta e hoje nosso papo aqui é sobre a ANDA, essa associação que pretende e já dá assistência a autistas e seus familiares. Está aqui comigo a psicopedagoga e voluntária também da ANA, Laura Vicuna. Ô Laura, eu queria que você explicasse para a gente o que é autismo. O autismo é um conjunto de desordens, né, que afeta o desenvolvimento na área de comunicação, na área de interação social, e a pessoa que tem autismo, ela tem interesses muito restritos e comportamentos repetitivos. Então, o autismo afeta justamente a área de relacionamento. E ele acontece no espectro, né? A gente tem casos leves, casos moderados e casos graves. Então, vai desde um isolamento social total até uma dificuldade para compreender as regras sociais, de se colocar no lugar do outro. Então, ele acontece dentro de um espectro. Você é mãe de autista, eu queria que você falasse para a gente como é que foi sua experiência com o Hugo, né? O anjinho azul, né? Queria que você falasse sobre isso e falasse com as pessoas que idade para as mães ficarem atentas, que idade que isso manifesta, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, a minha experiência com o Zé Hugo, no início, a gente leva um choque, né? Você fala assim, ai meu Deus, o que é isso, né? Como que eu vou lidar com essa criança? Como que vai ser o futuro dessa criança? Não era o que eu esperava, porque a gente não espera, né? Que vai ter uma criança especial. Aí, passada essa fase, né, do luto, a gente precisa encarar as coisas e buscar estimular e buscar uma melhora, né? Então, o que eu descobri? Que eles são muito capazes, que eles respondem ao tratamento, à estimulação. Então, assim, a gente entende que num primeiro momento as famílias ficam um pouco sem chão, né? Mas o autismo hoje, a gente não fala em cura, mas a gente fala em uma melhora muito expressiva, né? Muito considerável. Principalmente se são casos que têm um diagnóstico precoce. A chave de tudo é esse diagnóstico precoce. Então, quanto antes eu descobrir que a criança tem um autismo, melhor vai ser para o prognóstico dela. O que você verificou em Hugo e que chamou sua atenção e que você procurou assistência para ver o que era? E que idade que isso acontece? O Zé Hugo estava com uns 2 anos e meio e ainda não falava. Mas é normal ir até os 3 anos de idade? Assim, os sintomas do autismo, para ser autismo, tem que manifestar antes dos 3 anos. Essa dificuldade de interação, de comunicação que eu falei, tem que já estar manifestada antes dos 3 anos. O que ocorre é que, às vezes, é um caso mais leve, mais sutil e talvez passa despercebido, né? Mas os sintomas geralmente já estão presentes nesses primeiros 3 anos. Tem algum exame, algum teste que é feito com a criança? É aí que há a dificuldade do diagnóstico, porque não existe teste, é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico de comportamento. Quem faz esse diagnóstico? Quem faz, normalmente as famílias procuram primeiro um fonoaudiólogo, porque as crianças têm dificuldade na fala. Sim. E esse diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Pelo psiquiatra infantil ou o neuropediatra, o fonoaudiólogo, o psicólogo. Então, assim, é uma equipe que faz esse diagnóstico de autismo. Eu queria que você falasse para a gente, assim, qual que é a expectativa de vida de um autista? Bom, a expectativa de vida, se fala... quanto tempo eles vivem? Na verdade, é a mesma de qualquer pessoa. Não tem um limite para isso? Não. E a vida inteira ele vai comportar assim? Tem uma melhora significativa caso tenha um tratamento adequado. Mas, assim, sempre o que a gente tem hoje, tem estudos, algumas linhas falando de cura, mas o que ainda está vigorando é que não tem a cura ainda. Mas tem uma melhora significativa e, às vezes, as pessoas levam a vida normal, né? Dependendo do grau e da estimulação do autismo. Que grau tem Hugo? O Zé Hugo, ele tem grau leve, ele é autista de alto funcionamento. Gente, você podia falar para a gente, assim,
como que era o comportamento dele antes e depois de estimulado através de você e tal, o que isso melhorou para que as pessoas possam conhecer o valor do trabalho sobre essas pessoas. O Zé Hugo, até 3 anos e meio, quase 4 anos, não falava. Então, como ele não falava, ele tinha um comportamento agressivo, porque ele não conseguia falar para a gente o que ele queria, e a gente ficava também sem saber como que lidava. Aí a gente pensou, ele precisa de uma forma de comunicação, mesmo que não seja a fala, mas a gente vai ter que ter uma forma de comunicação. Aí, junto com a fonoaudióloga dele, a gente elaborou um método assim, para ele comunicar através de figuras. Foi ensinando ele a mostrar a figura quando ele queria alguma coisa, e através disso a fala veio. Depois que a fala veio, ele melhorou muito o comportamento também. Ele era uma criança que você chamava ele pelo nome, ele não olhava. Era como se ele não tivesse enxergando a gente, como se ele não estivesse ouvindo. Era uma criança muito agitada, que balançava muito as mãos, sabe? Hoje tem algumas estereotipias, ainda tem, mas é mínimo em relação ao que era. Tá. É uma criança alfabetizada, né? Uma criança... tem escola normal para eles ou tem escola regular? Escola regular. Hoje a recomendação é escola regular. É claro que a gente tem que avaliar, né, cada criança. Mas o Zé Hugo mesmo, ele sempre estudou na escola regular. Já lê, já escreve. Então, ele melhorou muito com o tratamento. É genético? É igual eu te falei, alguns casos são comprovados que são genéticos, mas tem várias outras hipóteses que estão em estudo. Ok. Que não foram confirmadas. Não saia daí, nós voltamos já já.